Maravilhosa. Boa noite, igreja. Amém, Jesus. Graça e paz, né? Coisa linda ver uma criança assim, né, sendo apresentada na casa do Senhor já no começo da sua vida, né? E sabe que muita gente vem me perguntar a respeito das nossas práticas. Por que nós não batizamos a criança já por aspersão nas águas no começo da sua vida? Muita gente nos pergunta isso. E o fato é que uma criança na idade dela ainda não sabe o que é certo, o que é errado, não é? Quem é que lembra o que fazia quando tinha 2, 3 meses de idade? Ninguém lembra. A gente não tem essa capacidade de discernimento tão cedo na nossa vida. Então, qual a prática que nós adotamos? A prática de abençoar, apresentar no templo, assim como Jesus foi apresentado, né? Essa é a nossa prática, e nós cremos que dessa forma, né, ali o Senhor passa a guardar, porque é uma consagração, é uma entrega, amém? Glória a Deus. Então hoje eu estou meio diferente aqui, que é a primeira vez que eu uso esse microfone aqui, né? Negócio meio estranho, né? Vamos ver se eu consigo me adaptar, não é? Eu trago para vocês um abraço da pastora Raquel. Hoje ela não pôde estar conosco, porque ontem à noite ela pisou num buraquinho lá e tal, e está lá com gesso numa perna lá, machucou a perna, né? Mas ela manda um abraço para cada um de vocês, amém? Ela com certeza está assistindo o culto, né? E quando nós nos tornamos conscientes, né, das nossas necessidades, por exemplo, quando a gente chega à conclusão que nós temos que apresentar um filho nosso, que nós temos que consagrar um bem que nós ganhamos. Hoje ainda uma irmã adquiriu um bem e pediu para nós orarmos pela vida dela, né, e pelo bem. O que é isso? São passos de fé que nós damos, dizendo assim: Senhor, nós estamos trazendo na Tua presença isso que Tu tem nos dado. Então, a vida cristã tem muito de gratidão. Nós vivemos numa perspectiva de gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós. E, por exemplo, nós poderíamos, eu e minha esposa hoje, estarmos mais chateados do que o devido pelo que aconteceu ontem à noite. Nós passamos um dia ontem maravilhoso na casa de um irmão, e quando nós chegamos na nossa casa, ela pisou num buraco e quebrou o pé. E a gente pode viver numa perspectiva de desagrado, de maledicência, de murmuração, ou a gente pode entender que Deus tem os seus propósitos. A gente nunca sabe quando o Senhor nos quebra um pé. A exemplo do que acontecia com as ovelhas, lá no tempo de Jesus, muitas vezes eles pegavam o bastãozinho aquele, sabe? Sabe que o cajado do pastor, ele tinha uma curva em cima, né? Aquela curva era justamente para pegar pelo pé e quebrar a perna. Porque muitas vezes tinha umas ovelhinhas assim que elas tinham... não sei se vocês já viram no TikTok alguma situação assim, que a ovelha vem correndo e pula e cai numa valeta. E daí o pastor tira a ovelhinha de lá, leva, e a ovelhinha vem de novo e pum, cai de novo na valeta. Isso é muito comum na nossa vida. E muitas vezes nós não entendemos o propósito de Deus. Às vezes acontece alguma coisa e a gente diz assim: ô Senhor, Tu não nos amou, Tu não nos ama? Por que eu quebrei o pé? Por que eu passei por uma situação difícil? Por que isso está acontecendo? Mas o fato é que o Senhor sempre permite que coisas aconteçam na nossa vida para nos colocarmos alinhados com a vontade e o querer dEle. Amém? E quando nós nos tornamos conscientes dessas necessidades e da ausência dessas respostas, porque nem sempre a gente tem respostas. A gente às vezes está esperando ter uma resposta para agora de uma situação na nossa vida, e essa resposta simplesmente ela não vem. E a gente se depara com uma situação de vazio. A gente sente aquele vazio e diz assim: onde é que Tu está, Deus? Por que Tu não responde? Por que Tu não soluciona algo na minha vida? Uma dificuldade que eu estou passando. E esse vazio é um vazio de significado, é um vazio de propósito. Quem aqui já nasceu, desde que nasceu, entendeu o propósito, sabia tudo que ia acontecer na sua vida, Deus mostrou tudo e deu tudo certo? Quem é que tem aqui dentro que nada deu errado na vida? É difícil, né? Porque as coisas nem sempre são da maneira como nós queremos. As coisas muitas vezes elas seguem um trajeto que Deus quer na nossa vida. E isso não significa que Deus é ruim, simplesmente Deus quer fazer o melhor na nossa vida. Ele quer nos dar o melhor. Só que é segundo a vontade dEle, porque tudo que Deus fez, Ele criou, tudo é bom. Só que nós nos desviamos dessa verdade.
E ao nós nos depararmos com isso, a gente procura preencher essas perguntas da alma, com coisas que nos geram satisfação. Então muitas vezes a gente se envolve em relacionamentos, a gente procura as drogas, o álcool, a gente procura coisas que venham nos preencher o vazio. Por quê? Porque quando a gente chega na nossa cama, a gente deita a nossa cabeça no travesseiro, e quando chega esse momento que a gente está sozinho, só nós e o nosso travesseiro, é um momento que a nossa consciência fala. A nossa consciência fala assim, ó: o que você fez durante o dia não foi legal, ou o que você fez durante o dia foi bom. A nossa consciência fala. É um momento que muitas vezes a gente não consegue dormir. Muita gente chega, coloca sua cabeça no travesseiro e não consegue dormir. Por quê? Porque as situações, as acusações, os problemas do dia a dia estão ali. A mente não para. Você fica pensando, você fica regurgitando aqueles pensamentos, e vai 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas da manhã. E o que acontece? A gente está procurando uma maneira de apaziguar a dor da nossa alma, aquilo que a gente sente no nosso interior, aquilo que clama, a voz da nossa consciência. Muitas vezes a gente forma uma família, para quê? Para a gente ter uma expressão recíproca de amor, de afeto. Muita gente nem sempre casa por uma questão de entender que o casamento é um ato de amor, porque você vai servir o outro. Então relacionamento não é algo que o outro serve você, mas é que você serve. Aliás, a perspectiva do Evangelho é essa. É uma perspectiva muito mais de dar, de se doar, de entender, de estender a mão, de amar, do que necessariamente de a gente receber, gente. Só que a gente tem esse problema por quê? Porque a gente é egoísta. O pecado nos torna egoísta. Então a gente vive numa perspectiva de satisfazer apenas a nós mesmos. Aí a gente fica cheio de verdades, porque nós queremos ter muitos direitos, mas a gente não quer ter dever. O ser humano é assim. Nós somos os primeiros a cobrar direitos, mas nem sempre nós cumprimos os nossos deveres. Isso nos pontos mais simples da nossa vida. Na nossa vida como cidadão, na nossa vida em sociedade. Nós somos assim. Mas nós formamos uma família esperando que de alguma maneira a gente seja suprido. Outros buscam conhecimento acadêmico, estudam, trabalham, se dedicam 24 horas no seu trabalho, né? E não é errado. Não é errado você ter conhecimento, não é errado você trabalhar. Tudo isso é bom. Agora tem aquele povo que se entrega ao lado irracional. O cara vai viver vida louca. Ele se gasta tudo que tem. Se entrega a prazeres que são prazeres que satisfazem apenas a si mesmo. Ele rouba de alguém, não se importando que ele está de repente tirando o sustento de uma pessoa. Importa é que ele vai lucrar com isso. Ele adultera, ou ele se envolve numa situação de prostituição e não vê o lado daquela moça ou daquele rapaz. Não enxerga isso. É completamente irracional. Às vezes nós nos jogamos nas drogas, na ira. Às vezes a gente é irado, gente. A gente é indignado. Ninguém pode ultrapassar a gente no trânsito. A gente briga com todo mundo. Mas o fato é que todos nós, ao final do dia, ao colocar a cabeça no travesseiro, a gente tem que dar conta do que a gente é, do que está dentro de nós. E ou nós temos Jesus na nossa vida, ou a gente vive uma mentira. Abra sua Bíblia lá, em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo... Vamos pegar desde diante, capítulo 10, versículo 23. Eu gostaria de falar com vocês a respeito de coisas que nós nos permitimos, coisas que o Senhor nos permite,
E os limites disso para a nossa vida como cristãos. Tem crente aí, gente? Amém. Nós somos, na maioria, eu creio que quase todos aqui, né, já aceitaram Jesus, a maioria já se batizou, muitos já leem a Bíblia há muito tempo, muitos leram a Bíblia a vida toda, como eu. E eu costumo dizer, eu brincava isso falava isso com o pastor Esdras, e eu sempre brincava a respeito disso, e às vezes ele cita isso, né? Quando ele quer fazer eu passar vergonha, ele cita isso. Ele chega e fala assim, ó, o Arlen me disse o seguinte, que ele conhece a Bíblia, mas se ele praticasse 5%, estava resolvida a vida dele. E essa é uma realidade. Muitas vezes nós passamos nossa vida toda buscando conhecimento em Deus. Nós sabemos a Bíblia de capa a capa, decorada, só que nós não praticamos 1% do que a palavra propõe. E a principal prática de todas, que é o amor, a gente passa longe. O perdão, o amor, isso está longe do nosso coração. Mas a gente conhece todos os textos. Quando o pastor sobe para pregar, quando outro pastor sobe para pregar, quando o senhor sobe para pregar, eu sou o primeiro a questionar e dizer, ó, teologicamente, segundo Spurgeon, né? Mas na realidade, o que a gente tem é uma dificuldade de entender que Deus age da forma dele, no momento dele, na hora dele. E a gente muito questiona, mas a gente pouco pratica do Evangelho. E isso não se trata só de vocês, eu estou pregando para mim também, porque eu não sou perfeito. Então, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. Mas antes disso, baixa a tua cabeça, em nome de Jesus, fecha os teus olhos. Pai, nessa noite, Tu és o centro, Senhor, dessa reunião. Pai, em Ti, Senhor, nós colocamos as nossas expectativas, colocamos, Senhor, as nossas perguntas. Nós abrimos o nosso coração e nossa mente nessa noite para que Tu venha, Senhor, agir no sobrenatural e no íntimo dos nossos corações, lá no nosso interior. Pai, que a Tua palavra, Senhor, mude, Senhor, o nosso pensamento, as nossas perspectivas, as nossas decisões, aquilo que nós estamos decidindo, aquilo que nós estamos projetando, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, nessa noite alcance, Senhor, as nossas decisões e os nossos corações, para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Está escrito assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o bem dos outros. Comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Veja bem, a gente pode comer tudo que tem no mercado. Aí alguns irmãos vão dizer assim: mas pastor, eu posso comer carne de porco? Pode. Mas pastor, eu posso comprar aquele Jack Daniels e tal, e empinar um Jack Daniels lá, um whiskyzinho? Pode. Vamos adiante, vocês vão entender o que eu quero dizer. Comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da bendita da consciência. Então não vá comer na casa de um incrédulo e faça feio como crente, gente. Coma, mas espera lá. Mas se alguém lhe disser isso foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da bendita da consciência. Vocês entendem que é uma questão de consciência, mas olha só onde a gente vai chegar nisso aqui. Isto é, da consciência do outro e não da sua própria. Olha só, quantos aqui são lavados pelo sangue de Jesus? Pouca gente, tem uns 10 aí. Quantos são salvos em Jesus? Aumentou para 20. Quantos vão para o céu? Agora sim. Olha só, você aceitou Jesus, você creu, você deu testemunho de fé, você é salvo em Jesus. Amém? Então não tem batuque, vou falar baixinho já, não tem batuque, não tem sacrifício, não tem sangue, não tem nada.
Não tem nada que possa contra a nossa vida, porque nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós somos de Deus, sacerdócio real. Amém? Nação santa. Não tem poder. Eu me lembro quando eu era criança, que na minha rua tinha uns 4 ou 5... No entorno da minha casa tinha mais ou menos umas 4 ou 5 casas assim, de uma religião diferente, assim, uns negócios diferentes do que a gente crê. E tinha uma época do ano assim que havia uma festa, onde o pessoal reunia as pessoas lá, e eles saíam distribuindo umas balinhas, uns negócios, uns docinhos e tal. E eu me lembro que eu tinha aí meus 8 anos de idade, 9 anos de idade, e eu fui feliz da vida. Eu vou lá pegar minhas balinhas, né? Galera toda da rua, a moçada foi tudo pegar os docinhos lá e tal, e eu disse, eu vou também. Aí eu cheguei na casa, quando eu fui entrar, assim, a tia, né? Chamava ela de tia, né? Aí eu cheguei, ela disse, não, tu não pode entrar. Tu não pode entrar. Que se tu entrar não vai funcionar aqui os nossos negócios aqui. E na época eu fiquei frustrado, eu cheguei para minha mãe e disse, ô mãe, que negócio aí, de discriminação, né? Só porque eu já era gordinho, né? Não vão me dar balinha e tal. Aí a minha mãe me explicou e disse, não, olha só, tem um negócio que acontece, que é assim, quando a gente serve Jesus, quando a gente chega no ambiente com Jesus, você é de Jesus, o que não é Jesus, sai fora, sabe? Isso é uma realidade, então você é salvo em Jesus. Agora tem esse negócio da consciência, seguindo o texto ali, ó. Isso é da consciência do outro e não da sua própria. Pois por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Só que veja bem, isso é uma pergunta capciosa de Paulo. Vamos adiante. Se participo da refeição com ação de graças, ou seja, adorando ao Senhor, sendo grato, por que eu sou condenado por algo pelo qual eu dou graças? Por que eu sou condenado? Sendo cristão de Jesus, por que eu posso ser condenado por tomar uns 4 fardinhos de cerveja? Né? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Agora olha só o que diz no versículo 32. Não se tornem motivo de tropeço. A questão é essa, nossa consciência não se deve a você ou eu poder ou não tomar. Não se trata de a gente poder fazer coisas, mas se trata de nós não prejudicarmos os nossos irmãos. Se trata de nós preservarmos o outro. Se trata sempre do outro, não de nós. Então olha só, não se torne motivo de tropeço, nem... Aqui tem uma parte interessante, porque diz assim, ó, nem para judeus, nem para gregos, e nem para a igreja de Cristo. Então nós temos 2 categorias de pessoas que eram, por exemplo, que eram oriundas do judaísmo. Nós temos os gentios, que eram os gregos, e fala a respeito da igreja de Deus. Então você tem a capacidade de ofender tanto pessoas de fora como quem é crente. E aí ele diz o seguinte: também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque eu não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem dos outros, para que eles sejam salvos. Então a questão é que quando nós tomamos essa posição de Deus me deu liberdade, Jesus me deu liberdade, a graça cobriu tudo, o sacrifício dele vale por tudo, eu vou fazer do jeito que eu quiser, porque o Senhor me dá liberdade para isso. Pensa assim, você vai no lugar e você participa de um jantar que ele é dedicado a ídolos, dedicado a demônios, dedicado a outros deuses, e a palavra do Senhor diz que existe apenas um Deus. E aí nós vamos lá e nós servimos daquilo. Gente, não vai acontecer nada para quem é de Jesus. Não vai pegar coisa nenhuma, não vai pegar droga nenhuma. Ninguém vai sair de lá torto, não existe isso, ninguém vai morrer. Mas agora, o que acontece? Quando você toma parte disso, ou quando você senta para beber, ou quando você senta para cometer um exagero, o que vai acontecer? As pessoas que estão te observando, elas vão ser afetadas pelo teu posicionamento. As pessoas estão te observando, por quê? Porque você é filho de Deus. E a palavra do Senhor diz que você
É para ser a imagem e semelhança do Senhor. É para você ter as características dele. Só que daí você passa do ponto. E olha só que legal. Quando nós nos tornamos conscientes das nossas necessidades e da ausência de respostas, e a gente enfrenta todo esse vazio, e nós encontramos em Jesus Cristo a resposta disso, quando nós ouvimos o Evangelho do Senhor e a gente dá ouvidos à voz do Evangelho, nós passamos para uma outra perspectiva de vida, que não é de satisfazer a minha vontade, não é eu sentar no lugar e beber, comer, mas nós passamos a viver para a glória de Deus. O que é viver para a glória de Deus? Deus, Ele não está interessado só em 10% da tua vida. Deus não está interessado só nos 10% que você dizimou hoje. Irmão, dízimo é bíblico. Dízimo é princípio. Antes da lei, Jacó, Melquisedeque, Abraão, Jacó, esses caras tudo ofertavam, gente. Essa galera tudo dizimava. Por quê? Porque é uma expressão de gratidão a Deus por tudo que Ele faz por nós. Então dízimo é princípio. Depois veio a lei, e aí se instituiu 10% para manutenção dos levitas, do sacerdócio, do templo. Ok, hoje a gente não tem, entre aspas, templo, né? A gente não tem o templo de Salomão, mas a gente tem as nossas contas a pagar, o aluguel, o prédio não é nosso, né? A gente tem nossas contas. Mas aí Jesus veio, né, com a graça e cumpriu a lei. Alguns vão dizer que Jesus aboliu a lei. Não, Ele não aboliu. A lei foi cumprida nele, porque a lei falava que Ele vinha e Ele veio. Agora o que acontece? Aí alguns vão dizer assim, mas agora não preciso mais dizimar, porque agora eu vou dizimar para mim, porque eu sou o templo. Ok, você é templo, mas você não é igreja. Entenda, você não é igreja, você é templo do Espírito Santo, é diferente. Igreja são pessoas que congregam, que andam junto por um mesmo propósito. Então se você é daqueles, eu sou desigrejado, eu não curto esse negócio, eu sou casa de Deus, eu sou igreja, não, você não é igreja. Você é templo, o Espírito Santo pode habitar dentro de ti, mas só é igreja quando tu anda junto com outro irmãozinho que está do teu lado aí, e o Espírito Santo está dentro dele também, daí vocês 2, 3, 4 e tal, daí o negócio vira a igreja. Amém, igreja? É assim que funciona. Acabou o somzinho. Então assim, Jesus, Deus, Ele não está preocupado com 10% da nossa vida, porque Ele quer só 100%. Ele não está interessado em pegar teus 10% de dinheiro, até porque Deus não precisa de dinheiro, porque Ele precisa da sua vida. E aí entra a questão, será que nós vivemos o propósito do Senhor no sentido de glorificar a Ele em toda a nossa vida, em toda a nossa existência? Isso é expresso no texto quando a gente fala a respeito de comer, beber ou qualquer outra coisa a gente fazer, né? Ou seja, comer ou beber, tudo seja feito para a glória de Deus. Comer e beber são coisas essenciais, não são? Roupa é essencial para viver? Não, você consegue viver sem roupa, não consegue? Né? Tem até um reality show lá, Largados e Pelados, né? Daí os caras largam os caras numa ilha lá, sem roupa lá, os caras vivem. Até dá uma diarreia, né, cara? Quando dá uma diarreia, acabou, né, velho? Como o negócio estragado lá já... Mas você vive sem roupa também. Você pode viver sem carro? Pode viver sem carro. Você pode viver sem casa? Muita gente na Ceilândia vive sem casa, não vive? Mas você consegue viver sem comida e bebida? Então, seja comer ou beber, seja feito para a glória de Deus. E isso quer dizer que o Senhor espera que a gente envolva toda a nossa vida, que a gente viva focado nisso, em viver para a completa atuação do Espírito Santo na nossa vida. Porque na realidade nós no começo, gente, a gente era dono de tudo, ok? Quem é que foi criado primeiro? Foi o homem ou foi a terra e as criaturas? Né? Foi tudo criado primeiro. O homem, ele não foi criado para criar coisas.
O homem ele foi criado para administrar coisas. Deus cria ele e diz assim, ó, tá aqui agora, tudo isso aqui administra. Sabe, porque Deus ele nos criou numa perspectiva de que a gente governasse e andasse debaixo da bondade dele. Porque ele sempre foi bom para nós, ele sempre quis o melhor para cada um de nós. Agora, no texto Paulo se refere a gregos e judeus, que ainda não estavam realmente convertidos, e ainda fala sobre uma terceira categoria chamada Igreja de Deus. Fazermos tudo para a glória de Deus significa tudo, não se trata de uma brincadeira, um jeito de falar, eu faço tudo para o Senhor, eu entrego o meu melhor, eu entrego a minha melhor parte, eu venho aqui no culto, eu toco teclado, ou eu toco bateria, ou eu toco guitarra, toco contrabaixo, ou eu canto, ou eu sou pastor, eu estou entregando o meu melhor para o Senhor. O Senhor não quer o teu melhor, Ele quer o teu tudo. Tudo, tudo, tudo na tua vida. Olha só o que eu vou dizer para você. Comer é pecado. Sabe aquele hambúrguer assim? Como é que é? Pão, picles, pão com gergelim, não sei o que lá e tal. Comer é pecado, gente. Vocês sabiam disso? Gente, lava roupa. Você lavando a roupa na sua casa, mulheres e homens, né? Porque hoje o homem lava a roupa também, né? Gente, é pecado. Lavar roupa. Dar uma esmola para um pobre. É pecado. Defender uma minoria. Defender os índios agora, os Yanomami lá que estão numa situação, é pecado. Ser pastor, os pastores aí, é pecado. Falar em línguas estranhas. Pessoal penteca aí, pentecostal aí. É pecado, gente. Vão começar a dizer assim, o pastor está louco, né? Curar um enfermo, ir lá e orar pelo cara, o cara ser curado. Gente, é pecado. Escuta então o que eu vou dizer para você. Guarda isso que eu vou falar para ti. Olha só. Aqui não se fala falar para ti, né? É falar para tu, né? Tô pegando. Só gaúcho que fala ti, né? Pra ti, né? É pra tu, pra você, né? A gente vai corrigindo, tá, gente? Olha só. Escuta o que eu vou falar. Nossas qualidades e nossos melhores dons pode não glorificar ao Senhor. Você pode curar, você pode dar esmola, você pode cuidar dos índios, você pode comer, você pode fazer tudo. Mas se não for para a glória de Deus, eu sinto te dizer, não vale nada. Não vale nada. Porque tudo que nós fazemos na nossa vida tem que ser numa perspectiva de honrar ao Senhor, de glorificar a Ele. Se eu aprendo, se eu estudo, se eu toco um instrumento, se eu prego, se eu estou aqui nessa noite para pregar, eu tenho que ter plena consciência que eu estou aqui não para fazer meu nome, mas eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor. Porque é para isso que Ele nos chamou, para glorificar o nome dEle. Então não interessa, cara, se o bem é em meu favor, não interessa nada disso. O que eu tenho que fazer é viver na perspectiva do Evangelho, que é servir ao outro, que é não machucar o outro, que é não tirar do outro aquilo que lhe é devido, é fazer o bem. E olha só o que a palavra de Deus fala a respeito de nós, a partir de nós termos essa consciência, porque quando Paulo fala várias vezes a respeito de consciência, é isso. Que a gente se conscientize de que a gente é crente, que a gente não vive na lei, no tempo da lei, no qual a gente tinha que seguir regras, mas a consciência de Cristo em nós nos conduz, né, a uma vida na qual nós vivemos com um único objetivo, que não é da gente ficar rico, não é da gente cumprir os nossos prazeres, os nossos desejos, mas é de glorificar ao Senhor. A Ele tem que ser dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque senão a gente está perdido, gente. E não adianta a gente estar dentro da igreja achando que você vai viver falta de amor, falta de perdão,
falta de domínio próprio e achar que vai para o céu. Eu não posso chegar aqui hoje e dizer para você assim, ó, Jesus é um Jesus bonzinho, que você pode chegar do jeito que você está, você fica da maneira como você está, que você vai para o céu. Não, Jesus ele propõe que você chegue aqui nessa noite, você seja transformado, mudado, para que um dia você possa entrar no céu. E a mudança que Jesus promove nas nossas vidas, nos nossos corações, é melhor do que a tua solução. A tua solução não vai resolver o problema. Então olha só, Colossenses capítulo 3, versículo 5, diz assim, isso aqui é uma regrinha para quem já é crente, para quem entendeu o Evangelho, para quem não tem mais a sua mente, a sua consciência cauterizada, mas entendeu o que é o Evangelho. Olha só o que fala. E quem não entendeu também, essa palavra é maravilhosa. Olha só o que diz: assim, façam morrer em vocês tudo o que pertence à natureza terrena. O que é que pertence à nossa natureza terrena? Vamos lá: imoralidade sexual, impureza, paixão. Ô pastor, não vou poder me apaixonar mais? Sim, paixão é um sentimento extremamente carnal e precisa ser controlado pelo Senhor. E isso é o que está dizendo aqui, ó: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. O que é ganância? Galera que curte dinheiro aí, que quer ser rico. É errado ser rico? Não. Fique rico em nome de Jesus e oferte mais na igreja, que você vai abençoar vidas. Amém? Eu declaro riqueza nessa igreja, em nome de Jesus. Empregos, quem está desempregado aí, pega. Mas a chave está aqui. Ganância não é simplesmente amor a dinheiro. Ganância é quando você abre mão do seu tempo para servir a um Deus chamado dinheiro. Quando você abre mão do seu tempo, o tempo que é para ser primícia do Senhor, o tempo que você deveria gastar com Deus, em oração, em jejum, em consagração, na casa dele, em louvor, em adoração, você simplesmente entrega esse tempo ao dinheiro. E o dinheiro é a única coisa na Bíblia que é colocado no mesmo nível de Deus. Jesus falou assim: vocês não podem ter dois senhores, vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Nem Satanás teve essa posição, o dinheiro tem, porque ele mexe com o teu interior, ele te priva das tuas prioridades que você tem com Deus. E o texto fala o seguinte: é por causa dessas, olha só, e aí a gente muitas vezes está acostumado com os pregadores mais coach, assim tal, que vão falar um monte de coisa, bonitinho, fofinho, riquinho, você é um presentinho de Deus, eles amam, você é uma bênção do Senhor, né? A gente se acostuma com essa retórica, né? Só que olha o que o texto fala: é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando vocês viviam nelas. Aí ele diz assim, ó: mas agora, abandonem todas essas coisas, abandona a ira. Quem é irado, quem é esquentadinho, quem é brigão, está aqui a receita do bolo, gente, ó. Abandona a ira, a indignação. Você está indignado com o Lula? Você está indignado com seus políticos? Indignou, pecou. É duro, né? Mas é. É duro, mas é a realidade. Maldade. Você é mal, você pensa mal. Ah, aquele cara ontem, quando saiu aquele último gol do Palmeiras, se lascar aquele cara. Na próxima, quando eu tiver a oportunidade, eu vou riscar o carro dele lá fora. Você é mal, você é ruim, vai se converter em nome de Jesus. Não é só flamenguista que faz isso, hein, gente? Palmeirense também faz. Então, pessoal, maldade. Agora vem um ponto legal: maledicência. O que é maledicência? Maledicência é murmurar, é falar mal. O Serginho, todo dia o Serginho chega na igreja e vai lá e coloca aquela cadeira daquele jeito lá. Eu não aguento o que o Serginho faz. Citar o Silas, né, que eu sei que o Silas não me processa depois. O Silas, vem cá, Silas, olha só, cara, não dá, o Serginho
O Serginho podia fazer diferente, olha só, tinha que ser desse jeito, não é do jeito como o pastor, como o Serginho quer fazer, tem que ser diferente. Sabe, isso é murmuração, é maledicência. E a gente faz isso. A gente faz isso, mas é pecado, é errado. Linguagem indecente no falar. Eu nem vou perguntar aqui ontem, né? Ontem eu assisti o jogo, né? Assisti junto com o Serginho, cara, né? Metade era palmeirense, metade flamenguista lá, né? Cara, eu nem vou perguntar aqui pro pessoal, no caso, né, de ontem, que perdeu de Flamengo, dos flamenguistas, né? Quem não falou algum palavrão, né? O que está escrito aqui? Linguagem indecente no falar. Como é comum hoje a gente pegar crente na igreja, que aqui dentro da igreja, depois sai lá fora, a primeira coisa que acontece, vem todo pentateuco de palavrões possíveis. E aí? Linguagem indecente no falar. Agora vem a parte mais legal que eu gosto. Não mintam uns para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram no novo. A gente precisa se revestir do novo de Deus. Uma nova unção, uma nova graça. Se você ainda não alcançou, se você perdeu, volta para Jesus, volta para a cruz. Todo dia a gente tem que se converter, todo dia a gente tem que se prostrar e dizer: Senhor, hoje eu preciso de Ti, eu preciso ser transformado. Agora a gente tem que fazer uma forcinha para mudar também. Aquele que falava os palavrão já começa a dar uma segurada, começa a mudar. Muito importante, começa a andar com gente que pensa o evangelho, gente. Porque às vezes a gente quer mudar situações na nossa vida, vivendo num ambiente que é um ambiente tóxico, com amigos que querem estar longe de Deus. A gente tem que se voltar para o novo de Deus. O novo de Deus acontece junto da cruz, é com o joelho no chão, é com entrega, e não é sofrimento, gente. Porque tudo que vem do Senhor não vem para nos destruir, mas para nos melhorar, para nos elevar à estatura dele, do homem perfeito. Não mintam uns para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento. Como é que a gente adquire o conhecimento? É na igreja, é no carisma, é estudando a palavra de Deus, é ouvindo a voz de Deus, é orando, é buscando ao Senhor. E aí diz assim: nessa nova vida que nós vivemos já não há diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, ou seja, proletário ou burguês, né? Não tem diferença. A questão é que na posição que você está, se você é pobre, se você é rico, se você tem, se você não tem, se você é preto, se você é branco, que você não interessa. Porque quando o Espírito Santo nos toma, então nós temos uma identidade, uma nova identidade em Jesus Cristo. Aí nós não somos apenas pessoas simpatizantes de uma ideia, mas nós somos o quê? Nós somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo das maravilhas de Deus. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suporte-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Pessoal, quem tem queixa aí se perdoa, pelo amor de Deus. Porque se você não perdoa, se você não tem compaixão, se você não tem bondade, é por causa dessa falta de bondade, de perdão, é que vem a ira de Deus sobre os desobedientes. E desobediente é quem não cumpre a palavra dele. Então você hoje tem uma perspectiva de fé. Você olha para a palavra de Deus e você diz assim: ó, eu obedeço ou não obedeço, né, Gel? Ou eu perdoo ou eu não perdoo. Ou eu falo
palavrões, ou me meto em confusão, ou eu escolho Deus, ou eu escolho amar as pessoas. Não dá para fazer não dá para ser duas pessoas em uma nesse caso. Não dá. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor. Revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Ou seja, quando você cumpre isso que a palavra de Deus fala, você deita a sua cabeça no travesseiro à noite e você dorme. Porque existe uma paz sobrenatural de Deus na tua vida. Por quê? Porque você cumpre aquilo que Deus propõe, que é o amor, que é a bondade, que é perdão. E a vida fica mais fácil. Aí a depressão vai embora, a ansiedade vai embora. Se sobra alguma coisa, a gente passa para a Elisama, ela trata lá, né? Agora, o ponto principal: vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. Nós somos um corpo só, corpo de Cristo. E sejam agradecidos. Agradecidos. Sabe por que muita gente pede para o Senhor uma bênção, pede que o Senhor resolva uma situação na sua vida, e eles se frustram? Isso já aconteceu muitas vezes na minha vida, de me frustrar por causa da palavra de Deus, porque eu orava e as coisas davam errado. Por que isso acontece? Porque nós lançamos uma palavra de oração em fé, e nós cremos, e nós dissemos assim, ó: montanha, sai de lá e vai para lá. Só que a gente esquece que Deus tem o tempo dele. Não existe, escuta o que eu vou te dizer nessa noite, não existe nenhuma oração que você fez até agora que o Senhor não ouviu. E não tem nenhum pedido teu que você fez que o Senhor não vai cumprir. Só que tem um detalhe: é no tempo dele. E quando você deixa de praticar isso aqui que está na palavra, que é o seguinte, ó: sejam agradecidos. Quando você não entende o amor de Deus, e você não é grato a Deus, você não é agradecido, aí você interrompe. Porque Deus, Ele não trata com uma relação de ingratidão. Deus, Ele não se relaciona bem com ingratidão. Então aqui tem uma questão muito importante. Deus, Ele vai fazer na tua vida quando você for grato a Ele. Você pediu, a coisa começou a complicar, a coisa não está acontecendo como você queria. Glorifica, agradece pela bênção que você já recebeu, porque o que você tem já é muito mais do que muita gente tem. Mas às vezes a gente está numa situação na qual nós temos nossas necessidades supridas, na qual nós vivemos já uma vida no reino de Deus, mas a gente não entende que o Senhor só não deu ainda tudo que você pediu, porque não está no tempo. E aí você começa a murmurar, aí você começa a dizer: Deus não me ouviu. E você começa a fazer exatamente como Israel fazia lá com Moisés, com Abraão e com a galera. Você começa a dizer que não está dando certo, e aí você diz: Deus não me ouve, Deus não é bom comigo. Sim, mas você já está agradecendo pelo que você... Porque nos céus Deus já deu para você. O Senhor já ouviu a tua voz, e a palavra do Senhor diz que o Pai não nega ao seu Filho nenhum pedido dele. Mas agora, como é que eu me comporto com esse intercurso, com esse tempo de espera? Como é que a gente lida com essa caminhada? Como é que você tem lidado com isso? Com a vontade de Deus, com as promessas de Deus na sua vida? Porque muita gente morreu no deserto porque murmurou. Aliás, toda a geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida porque murmurou, porque não foi grato a Deus. O povo todo era escravo, estava lá numa situação de escravidão. O Senhor tira eles de lá, não deixa passar fome. Pois o povo reclama do começo ao fim.
Diz assim, nos tirou de lá para passar fome aqui, nos tirou de lá para nos matar aqui. Sabe, isso aí a gente é assim mesmo. O ser humano é assim mesmo, ele é ingrato. O princípio do Evangelho é quando nós reconhecemos que nós somos ingratos. Junto com isso, nós acabamos reconhecendo que nós não somos merecedores. E a partir disso, nós clamamos a Ele. E a partir disso, quando nós nos quebrantamos e clamamos, nos achegamos a Deus, Ele começa a responder nossas orações. Porque a gente começa a obedecer a palavra dEle, a gente começa a adquirir conhecimento da palavra dEle. E aí nós começamos a ser transformados, a nossa consciência. É por isso que Paulo fala tanto a respeito de consciência. Porque se você não for consciente, não adianta eu pegar e dizer para você assim, ó, não beba, não fume, não isso, não aquilo, não aquele outro, não vai adiantar nada. Vai ser perda de tempo, eu vou ficar aqui gastando saliva com vocês e não vai resolver. Agora, quando você entende que a palavra de Deus, ela tem que ser interiorizada na tua vida, e aí isso te livra da ira de Deus, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, daqueles que desobedecem a sua palavra, e a sua palavra é amor, é que a gente se ame. Você está entendendo como é fácil ser crente? É só obedecer. Mas não é obedecer o pastor, não é obedecer quem está aqui, é obedecer a palavra dele. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, cantem hinos, cânticos espirituais. Novamente, com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra, ou seja, que vocês verbalizam, ou nas suas ações, façam em nome do Senhor Jesus. Como é que você chega hoje para o seu irmão na igreja, quando você está fora da igreja, para o seu colega de trabalho? Será que você chega para a pessoa e fala assim, ó, fulano, te abençoe em nome de Jesus, essa semana seja uma semana abençoada na tua vida? Ele vai dizer, pois é, irmão, minha esposa quebrou o pé ontem. Amém, Deus vai curar, vamos orar agora, vamos abençoar, vamos lá na tua casa, está precisando de alguma coisa? Vocês estão entendendo? Qual é a nossa perspectiva de vida? Ou será que quando a gente sai para a rua, a gente chega nas pessoas e a pessoa começa a falar um palavrão, você já emenda dois já e vai conectando, e aí o negócio daqui a pouco está uma rodinha, e ali já está uma roda dos escarnecedores e o inferno está ali plantado. E aí você chega de noite e diz assim, o Senhor não respondeu minhas orações, Senhor, por que tu não fala comigo? Ele está falando todo dia através da palavra dele, e ele pede obediência. Façam tudo em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Filhos, quem é filho aí, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Escravos, proletários, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos. Não façam greve, não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Repita, de todo o coração, como para o Senhor. Não é para mim que vocês fazem, que é voluntário da igreja. Vocês não estão fazendo para o pastor Everaldo, para o pastor Sérgio. Vocês não estão fazendo para eles. Vocês estão fazendo para o Senhor. Sabendo que vocês receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Agora olha como termina esse texto aqui para a galera mais coach aí, que nem o Silas, o Marcos, que gostam desse negócio mais coach. Quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Aquilo que a gente planta na nossa vida, a gente colhe. Se você colhe hoje maus relacionamentos, se você colhe hoje nos seus relacionamentos problemas, se você hoje colhe no seu relacionamento situações de pecado e adversas, é porque em algum momento da sua vida você plantou. Porque nenhuma injustiça fica sem ser paga. Porque Deus, Ele nos ama, mas Ele ama
a nossa obediência. O Senhor espera que a gente olhe para Ele, mesmo que a gente não consiga. E eu não consigo, Agel. Eu não consigo, eu não sou perfeito. Mas o que o Senhor espera ver em mim é uma predisposição a viver a vida dEle. É quando nós olhamos para Jesus, para a cruz, e nós dizemos assim, ó, eu não tenho capacidade, mas o Senhor é o que há de melhor. E eu quero ser como Ele. Eu quero ter a vida que Ele teve. Eu quero ser tão ético, tão moral, que ao ponto de chegar do meu lado alguém me oferecer todas as riquezas da terra, todo o poder, toda a glória, e eu dizer assim, ó, eu amo mais a Deus do que todo esse dinheiro. Você está entendendo? Porque foi assim com Jesus, quando Ele foi levado, quando Ele foi tentado. Tudo foi oferecido a Ele. Ele disse, não me interessa nada disso, porque importa a mim cumprir a vontade do meu Pai. E cumpre a nós, como seguidores de Jesus, cumprirmos a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a gente se ame um ao outro. Fica de pé em nome de Jesus.